Bom dia a todos. Bem, vamos começar falando. A escolha desse tema é porque nós tivemos, nos anos anteriores, aquele surto pelo vírus Zika, e, em decorrência desse surto, tivemos alguns casos de microcefalia, e veio toda a questão das doenças congênitas, a discussão, e eu trouxe aqui alguns arrazoados sobre o que seriam as anomalias congênitas, porque a microcefalia, ela ocorre de várias maneiras. Nós temos muitos casos de crianças com anomalias congênitas, e existem outras anomalias mais complexas do que a microcefalia em questão. E, além do que, nós tínhamos naquele momento, quando surgiu a questão do Zika vírus, a discussão sobre a interrupção, como seria a assistência à gestação dessas mães com crianças e microcefalia. Então, assim, nós temos a definição que as anomalias congênitas ou defeitos congênitos são alterações que são ou morfológicas ou funcionais, que são detectáveis ao nascimento. Muitas delas podem ser detectáveis antes, no período pré-natal. Atualmente já se faz a ultrassonografia morfológica, e com a realização da ultrassonografia morfológica já se detecta uma infinidade de anomalias congênitas, algumas das quais elas podem ser corrigidas ainda durante a própria gestação. Já se faz algum tipo de intervenção intrauterina. Com relação à mortalidade neonatal, nós temos essa incidência de 70% das mortes no primeiro ano de vida. Algum tipo de anomalia congênita, ela já evolui com uma gravidade. Muitas das crianças têm algum defeito, muitas vezes defeitos cardiovasculares, que são incompatíveis com a vida. Então, elas, mesmo com o tratamento cirúrgico adequado, muitas dessas crianças elas não têm uma boa evolução. Então, nós temos aqui esses dados que são de 2010, com os portadores de malformação congênita 0,8% dos nascidos vivos, sendo que 3 mais frequentes são relacionadas ao aparelho osteomuscular, sistema nervoso e com relação aos órgãos genitais, que chega a 9,8%. Eu trouxe esse trabalho, que foi o trabalho que foi realizado lá pela equipe de pesquisadores lá de Pernambuco, e eles publicaram. Esse aqui é a equipe, se não me engano, é a equipe lá do IMIP. E eles fizeram no centro do IMIP, no Centro de Atenção à Mulher, justamente na época que eles estavam fazendo o acompanhamento, quando surgiu esse caso, eles lançaram esse trabalho. O coeficiente de mortalidade em menores de 1 ano, determinado por malformações congênitas no estado de Pernambuco, apresentou um acréscimo significante no período de 1993 a 2003. Então, aqui, eu trouxe esse trabalho justamente que, quando começou a questão do Zika, e que começou a afetar outros estados que não os estados do Nordeste, porque esse tipo de anomalia congênita, ela já era uma doença, vamos dizer assim, prevalente em indicador no estado de Pernambuco e em outros estados do Nordeste. Mas não havia uma política mais incisiva com relação ao acompanhamento para isso. Então, quando surgiu a questão da discussão do Zika, aí se voltou a olhar para esse tipo de anomalia, que muitas das vezes era negligenciada. Então, aqui tem dentre os óbitos fetais por anomalias congênitas, olha a incidência, 42% era com relação ao sistema nervoso central. As malformações do sistema cardiovascular e osteomuscular eram de 6% e 3% do total de óbitos. Outras malformações, como anomalias cromossômicas, sistema digestivo, geniturinário, respiratório, foram responsáveis por 49% dos óbitos por malformações congênitas nos fetos. A anencefalia foi a principal causa básica de morte entre os fetos portadores de defeitos abertos de tubo neural, tendo sido encontrado em 73% dos casos.
E aí eu trouxe aqui a questão do microcefalia e zicovírus. Então, aqui, quando surgiu, foram 1.168 casos confirmados e eram em 428 municípios, em 22 unidades da federação. Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul. A região Nordeste, então, concentra 77,2% dos casos notificados, com 5.520 registros até o momento. O estado de Pernambuco era ainda a unidade da federação com maior número em investigação. Então, daquele numerário, 760 estavam em investigação em Pernambuco. Seguido da Bahia, 647, Paraíba, 389, Rio Grande do Norte, 297, Rio de Janeiro, 294 e Ceará, 257. Então, eu trouxe aqui os questionamentos com relação a André Luiz sobre essa questão. Todas as vezes, né, que nós trabalhamos com a questão das malformações congênitas, e isso muitas das vezes já começa no pré-natal, que agora já tem aquele exame que se faz da translucência nucal, que aí você faz o diagnóstico da trissomia do 21. Então, deve ser muito angustiante, muitas das vezes são jovens mães inexperientes, que estão lá no seu primeiro filho, que é aguardado tanto pela mãe, quanto pelo pai, quanto pelos familiares, pelos avós, e se faz um exame e se descobre que aquela criança tem uma doença. Então, essa notícia não é uma notícia que é recebida com aplausos. Muitas das vezes, começa ali todo o drama daquela mãe, porque, na verdade, ela que é a portadora da malformação. Então, no momento, eles formam um bloco. Os dois são os anômalos. E isto gera um impacto emocional muito grande. A dificuldade de se lidar com isso vem até da própria equipe. A própria equipe ainda não tem, até o presente momento, uma estruturação psíquico-emocional para poder dar o suporte do ponto de vista mais integral para essas mãezinhas. Muitas delas são transferidas imediatamente para a consulta com o psicólogo. O médico não conversa. O médico dá o diagnóstico, fala só, tem um probleminha. Fala bem assim, tem um probleminha aqui com o exame, é isso, acolá, e agora a senhora vai fazer o acompanhamento com o psicólogo. E muitas das vezes, a paciente ela quer ouvir o médico falar, porque o psicólogo é aquele que dá assistência, ela vai e tudo mais, mas ela quer ouvir do profissional, porque é aquele que seria o que teria maior conhecimento sobre o que está ocorrendo com ela, é o que muitas das vezes vai fazer o parto dela e vai acompanhá-la durante todo o pré-natal. E ela, muitas das vezes, não tem a orientação, o conhecimento sobre o que é aquilo. Aí ela vai, que atualmente tem muitas organizações não governamentais, aí ela já vai se filiar a uma organização para fazer o acompanhamento com relação a essa doença. E aqui... Opa! Obrigada. Então, aqui nós temos... a explicação de André Luiz no capítulo 39 de Os Domínios da Evolução em Dois Mundos, Predisposições Mórbidas. Como entenderemos o mecanismo de atuação da Justiça Superior no caso de endemias rurais, em que populações inteiras são assoladas periodicamente pelas mesmas doenças? Então, aqui está fazendo uma justificação pelo que ocorreu com relação ao Zika vírus. Devemos, assim, capitulá-las. Não obstante os casos kármicos individuais que se agravam por influências delas, no quadro das conquistas higiênicas que o homem é naturalmente obrigado a realizar por si, como preço devido ao progresso comum. Então, aqui, André Luiz coloca a coisa de uma maneira muito clara. O fato de haver uma condição das pessoas que estão reencarnadas naquela região para passar por um grupo que seria uma generalidade de situações para o seu crescimento, não quer dizer que se deva ficar parado e observando e que o homem não teria nenhum meio para poder aliviar aquela situação, que é a questão da higiene e o progresso. Então,
haveria de ter uma programação sanitária para que aquilo não ocorresse, para que houvesse uma prevenção, para que não chegasse àquele ponto a que se chegou. Então, isso é importante que nós tenhamos em mente, que de tudo que ocorre, o homem pode ter uma atuação. A justiça divina existe, mas o homem está ali para abrandar, para atenuar. Por isso é que tem o progresso, por isso que tem a ciência, porque senão não existiria a descoberta de medicamentos, cirurgias que pudesse tratar as pessoas com algumas limitações, porque faça justiça e deixa que ela seja cumprida. Não é bem assim. Com relação à questão da microcefalia, das 32 crianças, esse foi o estudo da Fiocruz, que foi em conjunto com o pessoal do Reino Unido, das 32 crianças com microcefalia, 40%, ou seja, 13 casos, tiveram infecção por Zika comprovada laboratorialmente, por soro ou líquido cefalorraquidiano, e nenhuma das 62 crianças nascidas sem microcefalia, porque eles fizeram uma comparação, tiveram resultado laboratorial positivo para a infecção pelo Zika, de acordo com a análise de soro. Nenhum desses 94 recém-nascidos participantes do estudo apresentou resultado positivo para outras doenças que também poderiam ter causado a própria microcefalia. Porque quando surgiu, não sei se vocês se recordam, ficou uma celeuma, que tinha outros casos que não poderiam ter sido causados pelo Zika. Existem outras viroses que causam isto. Então, eles fizeram esse trabalho para poder separar aqueles casos que eram devido àquela epidemia de Zika vírus que estava acontecendo naquele momento e outras doenças que estivessem concomitantes que poderiam causar do mesmo jeito. Trouxe aqui de novo os conceitos de André Luiz e de Allan Kardec. Então, nós temos aqui no Livro dos Espíritos, a marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. E também em O Livro dos Médiuns, no conhecimento do perispírito está a chave dos inúmeros problemas até hoje insolúveis. E o Espiritismo mostra que a vida terrestre não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Por que eu coloquei esses itens? Quando nós falamos de doença congênita, é muito importante que a maioria das pessoas olham, talvez, uma criança com alguma anomalia e logo já faz um estereótipo. Ah, essa criança é um processo kármico, então ele foi um criminoso no passado, ele foi um suicida, e nós taxamos as pessoas disso. Eu chamo isso talvez até de uma crueldade. Quem gosta de ser estereotipado? E assim, se aquela pessoa está naquela situação, que é uma situação vulnerável, ela está porque é a marcha dela de progresso. Assim como todos nós estamos em marcha de progresso. O fato do meu perispírito ter formatado um corpo sem anomalias aparentes, não quer dizer que eu não tenha graves anomalias a serem reparadas. É porque nessa oportunidade de vida, eu tive a condição de vir melhor para poder reparar por outra forma. E isso é para qualquer um de nós. Então, é necessário que, principalmente nós, que temos o conhecimento da doutrina espírita, saibamos que anomalia congênita é oportunidade da misericórdia divina, na qual ali o espírito está formatando a sua vida, a sua psique, vamos dizer assim, a sua estrutura de comportamento, por meio de articulação, de aformoseamento do seu corpo perispiritual. Nasceu desta maneira, nós entendemos muito bem, pelos mecanismos de reencarnação, que o Décio vai falar daqui a pouco, porque o perispírito, que é o modelo organizador biológico, necessitou, em decorrência das suas desarmonias, de colocar aquela alteração para ser expurgada no corpo físico. Ponto. É um fenômeno fisiológico, biológico. Assim como nós estudamos e prestamos uma prova para avaliar o nosso conhecimento, o Espírito está fazendo uma experiência para testar
a sua condição, a sua verdadeira, o seu verdadeiro estado de filho de Deus, em rumo à felicidade. É isso que é a nossa postura. Porque quando nós fazemos isto, nós, até com os nossos dardos mentais, nós atingimos aquele ser, que algumas vezes está em profundo sofrimento. O sofrimento é só daquele espírito, que muitas das vezes ele está encarcerado e ele não tem a condição de verbalizar aquilo que está ocorrendo. Quem já teve a oportunidade de ficar frente a frente com uma criança que tem paralisia cerebral, muitas das vezes é um dos quadros mais comoventes que eu consigo ver. Porque tem aquele ser disforme, ao mesmo tempo que tem aquela mãezinha, muitas das vezes é uma mãezinha de uma condição socioeconômica muito baixa, e aquela mãe, ela carrega o filho nos braços. Mas a gente consegue ver o transporte de amor que aquela mãe tem para com aquela criança. Aí nós compreendemos a importância. São dois espíritos que estão ali unidos, comprometidos, se reajustando diante da lei divina e se reajustando diante da lei do amor. Então, a nossa deferência, o nosso pensamento é de agradecimento a Deus, pela oportunidade que Ele nos dá, que nós podemos cometer os crimes mais hediondos, errar, e assim o Pai nos permite a reabilitação. Reabilitação mais coerente ainda do que a reabilitação das leis humanas diante dos criminosos. Que é a reabilitação de estar novamente no mesmo palco para poder assim conviver, analisar, impedido muitas das vezes de participar daquela situação, mas para que ele aprenda a ter melhores estruturas de reativação de comportamento no futuro. Emmanuel fala que ele faz essa discussão com relação à frase de Paulo: semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual, se há corpo animal, há também corpo espiritual. Então, a discussão de Emmanuel, nessa preciosa síntese, encontramos no verbo semear a ideia de evolução filogenética do ser. E dentro dela, o corpo físico e o corpo espiritual, como veículos da mente em sua peregrinação ascensional para Deus. E é para semelhante verdade que André Luiz nos convida à atenção, a fim de que a nossa conduta reta de hoje possamos encontrar a felicidade pura e sublime ao sol de amanhã. Então, assim, quando o Emmanuel faz a prefácio dos livros de André Luiz, colocando justamente isto, qual que é o objetivo da má formação? Ele explica, que eu já acabei de falar anteriormente, é a própria mecânica da justiça divina. E qual que é o objetivo? A procura da nossa felicidade. Então, esta maneira é a maneira coerente. Esta maneira é a maneira de auxiliar de maneira mais enfática, além de todo o tratamento, de todos os direitos que essas crianças têm, que essas mães têm, para poder terem várias assistências à saúde, benefícios sociais. Mas, mais do que isso, é importante resgatar para que aquela dor não fique sendo inútil para aquela pessoa, para que ela tenha ainda a possibilidade de ter algum raciocínio, alguma ilação, e não só aquela resignação muda, que muitas das vezes essas pessoas, essas mães, elas têm uma resignação muda, e dentro dessa resignação muda ela não cresce, é só um sofrimento. Ela não entende por que está acontecendo, mas ela aceita. Já é um grande passo aceitar. Mas, muitas das vezes, nós precisamos de ter uma aceitação um pouco melhor. Isso não acontece muito nas mães que têm uma condição socioeconômica melhor, ou então nos países mais desenvolvidos. Nós sabemos que todas as gestações na Europa, e isso é muito comum, quando a mulher engravida, ela não conta para nenhum familiar até ela realizar todos aqueles exames pré-natais. Porque se ela realiza algum exame e tem algum problema, aquela criança é abortada.
Na Europa não nasce criança com defeito, é só quando tem um pai ou outro que tem aqueles católicos fervorosos, e isso existem, aí eles não fazem, porque eles já têm como regra que o aborto não deve ser realizado. Com exceção disto, todas essas crianças elas são dizimadas. Eles não têm, eles abortam e tentam o próximo. Isso é uma prática muito comum na Europa. Então, aqui é uma nota de André Luiz em Evolução em Dois Mundos. Achamos-nos convictos de que a hidrocefalia congênita provém da acumulação indébita do líquido cefalorraquidiano, impondo dilatação no espaço por ele mesmo ocupado na província intracraniana. No entanto, não percebemos a causa fundamental que a provoca. Isso é a chamada de atenção de André Luiz, dizendo das causas que são as causas perispirituais e que são essas que são as causas mais importantes. Porque se nós não conseguimos ter este olhar, nós não conseguiremos reabilitar. Porque é importante, muitas das vezes, o que acontece com essas crianças com microcefalia, ou as crianças com paralisia cerebral? Elas são, muitas das vezes, segregadas. Elas não participam de nada social. É muito difícil. E isso, em vez de auxiliá-las, as prejudica. Ontem eu estava numa casa espírita, eu fui fazer uma palestra, e na primeira fila tinha um rapaz com um quadro de paralisia cerebral. Já era um rapaz mais velho, ele estava em cadeiras de rodas, e ele estava lá assistindo uma palestra pública. A mãe estava com ele. E aquilo me motivou, falei assim, nossa, que interessante, por quê? Ele está ali, ele pode não ter nenhuma maneira de articular e depois de conjecturar com ninguém sobre tudo aquilo que foi falado na noite de hoje, daquela noite. Mas ele tem capacidade de absorver tudo aquilo em seu campo perispiritual. Porque o espírito está ali. O espírito está vigilante, muitas das vezes. E vigilante, ele absorve o ensinamento. Então, muitas das vezes, essas crianças, elas, em algum tempo, elas eram muito segregadas. Na atualidade, já há uma tendência de maior inclusão, principalmente daquelas crianças com síndrome de Down. Porque, em algum tempo, elas eram relegadas a cantos ínfimos da casa, elas nem apareciam. A família se envergonhava de ter uma criança com síndrome de Down na família. E aí a gente vê o que se perdia de contato com aquele ser, porque já que ele estava reencarnado naquela família, era para a reconciliação dele, mas também reconciliação daquelas pessoas que estavam ali, porque todas aquelas pessoas são envolvidas no processo pelo qual ele entrou nessa situação, porque senão ele não estava reencarnado naquela família. Então, é importante que nós compreendamos disto. É importante para a equipe médica, e sempre a gente fala, porque às vezes a equipe médica vê e conversa com a mãezinha, e às vezes nem dirige o olhar muito atencioso. É importante que se dirija o olhar para essas pessoas. É importante que se faça um toque, que se dirija uma palavra, ou então mentalmente. Mentalmente se pode dirigir uma palavra, uma prece, mesmo que você não conheça a pessoa, viu? Dirijamos uma prece àquela pessoa, enviemos a nossa vibração amorosa àquele espírito, porque ele receberá. Só ele vai saber que foi endereçado, e aquilo vai fazer um bem muito grande para ele, de uma certa forma. Não estou vendo a menina com a plaquinha do tempo? Nós temos aqui, no livro no Emmanuel, Leis de Amor, que é o livro, o capítulo Obsessão. Todas as enfermidades conhecidas foram solicitadas pelo espírito do próprio enfermo antes de renascer. Nem sempre o espírito requisita deliberadamente determinadas enfermidades, de vez que, em muitas circunstâncias, quais aqueles que se verificam no suicídio ou na delinquência,
caímos de imediato na desagregação ou na insanidade das próprias forças, lesando o corpo espiritual, o que nos constrange a renascer no berço físico, exibindo defeitos e moléstias congênitas em aflitivos quadros expiatórios. Esses casos são os mais difíceis. Quando nós passamos por esta situação, que é a reencarnação expiatória total, e é uma reencarnação compulsória. Nós não escolhemos. Em alguns casos, nós podemos escolher. Em outros casos, a nossa condição de insanidade é tão grande que nós não podemos escolher. Mas, como nós sabemos disto, não podemos julgar. Nós já podemos ter estado em outras situações dessa natureza no nosso passado. A gente não sabe. Hoje, talvez, o perispírito aqui está legalzinho, porque já passou por situações mais dramáticas e está bem hoje. Então, quando nós temos a consciência disto, é o mais importante, que nós saibamos. Muitas das vezes, a gente cita, vai fazer alguma palestra, a gente ouve isso muito em palestra, aí coloca deficiência congênita, é um assassino, ou então é uma pessoa que suicidou. Então, isso é uma mácula. Às vezes está uma mãe lá sentada com seu filho deficiente, então ela vai olhar para aquilo, ela vai chorar, porque a mãe vai chorar, porque ela vai sofrer, é como se fosse ela. Então, há necessidade da gente ter este cuidado. Então, não há necessidade da gente ser tão impositivo. Geralmente, na palestra no Centro Espírita, eu suprimo um bocado isso, porque eu não sei as pessoas que estão ali. Porque o importante é levar que há uma causa, que há uma necessidade e que é reformação para um bem maior. Basta isso. É aquela coisa que a gente fala que é aquela mentira piedosa, caridosa. Há necessidade. Não há necessidade de falar tudo. Jesus não colocou para nós as coisas escancaradas. Por quê? Ele não queria nos ofender. As nossas consciências não estavam preparadas para ouvir tudo de maneira aberta. Então, ele colocou de uma forma velada para que nós absorvêssemos e crescêssemos ao absorver daquela forma. Então, a forma educativa com a qual Jesus nos colocou aqui, quando aqui ele passou, é a forma que nós devemos agir para com os nossos semelhantes. No mesmo Lei de Amor, quais são os casos mais comuns de doenças compulsórias impostas pela lei divina? Encontramos numerosos casos de doenças compulsórias impostas. As provações da idiotia ou da loucura, da cegueira, da paralisia irreversíveis, ou ainda crianças problemas, cujos corpos irremediavelmente frustrados durante todo o curso da reencarnação. Justo acrescentar que todos esses companheiros, em transitórias, mas duras dificuldades, renascem em companhia daqueles mesmos amigos e familiares de outro tempo que um dia se cumpliciaram com eles na prática das ações reprováveis em que delinquiram. Aqui ele explica que é tudo um núcleo. Então, a família é a nossa célula de construção amorosa. Então, por isso, cada um tem a família que tem, porque é a família que merece, que necessita. Simples assim. A gente não está em lugar errado, nunca, isso não existe. Então, aquelas dificuldades é justamente que assim, é um quebra-cabeça. Vejamos tudo isso como um quebra-cabeça. Então, cada peça se encaixa na outra. E, ao final de algum tempo, vai estar montado aquela imagem, e a imagem que precisa estar montada é a imagem de harmonia. Nós não temos que Emmanuel define a saúde como a harmonia da alma, então nós estamos diante dessas adversidades, em núcleos familiares tumultuados, com adoecimentos e situações diversas, para justamente restabelecer a harmonia da nossa alma. É o método encontrado pela justiça do Pai, e que os arquitetos divinos que elaboram as reencarnações, as nossas vivências, colocam para que nós atinjamos a nossa condição de saúde integral. Tem esse exemplo aqui, que está no livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 22, Irmã Clara.
Irmã Clara, como devemos interpretar perturbações da voz, como, por exemplo, gaguez e diplofonia? Por intermédio da voz, praticamos vários delitos de tirania mental e, através dela, nos cabe reparar os débitos contraídos. As enfermidades desta ordem compelem-nos ao trabalho de recuperação no silêncio, de vez que, sofrendo alheia à observação, aprendemos pouco a pouco a governar os próprios impulsos, afeiçoando-os ao bem. Isso é muito interessante, que nós podemos orientar no nosso dia a dia uma pessoa, uma mãe, um familiar que tem uma criança com um determinado defeito. Então, existem livros educativos, hoje em dia tem muitos livros infantis que são educativos, que colocam de maneira velada, tipo parabólica, essas questões das condutas. E, às vezes, até a própria evangelização infantil tem umas apostilas nesse sentido. Diante de uma criança com esta limitação, a mãe pode educar. Ô, meu filhinho, a gente pode falar, a gente precisa ser educado com as pessoas, a gente precisa de falar coisas que possam ajudar as pessoas, já colocando para aquele espírito as diretrizes para que ele, em outras vidas, ele esteja melhor preparado. Porque ele está passando pela limitação, mas ele precisa de ser relembrado por que ele está passando por aquela limitação, mas ser relembrado com amor, de forma educativa, pedagógica. Esta é que é a estrutura. O delito está lá atrás, não interessa. O que interessa é o que tem a fazer agora no momento. É administrar aquilo que está para ser em curso, que está listo para ser trabalhado, especificamente. No Domínios da Mediunidade, capítulo 15, Forças Viciadas. Há dolorosas reencarnações que significam tremenda luta expiatória para almas necrosadas no vício. Temos, por exemplo, mongolismo, hidrocefalia, paralisia, cegueira, epilepsia secundária, idiotismo, aleijão de nascença e muitos outros recursos, angustiosos embora, mas necessários, e que podem funcionar em benefício da mente desequilibrada, desde o berço, em plena fase infantil. Aqui é para dar um reforço, até para nós, cada vez mais, nos encamparmos na defesa da vida. E eu vou dizer para vocês, eu nunca vi uma mãezinha dessas crianças falarem que não queriam ter os seus filhos. É interessante isso, porque tem toda essa política, a criança defeituosa, a mãe está com distúrbio emocional. Ela tem distúrbio emocional mesmo, mas é o distúrbio emocional que toda mãe tem. A mãe tem segurança para saber como é que cuida do filho, o que o filho está sentindo, e que é ela que tem que adivinhar. Isso é natural. A mesma coisa é a mãe do filho deficiente, porque ela tem que aprender o que ela precisa de dar para aquele filho. Mas ela precisa de ser, vamos dizer assim, adestrada, de que tudo que o filho está querendo dela naquele momento é o que ela tem maior condição de dar, que é o amor maternal. Se ela souber que é isso, e que se ela tiver esse reforço de uma equipe profissional, ela não vai desejar abortar, porque ela não quer. Elas viram e falam, passam a mão na barriguinha e falam assim, tudo que eu quero é que meu filhinho esteja bem. Quando chega lá, a criancinha toda com probleminha, e ela chega chorando. Foi no começo do ano, chegou uma mãezinha lá, jovem, com o filhinho, ela falou assim, doutora, ele está com esse problema, porque ele não teve nenhuma anomalia durante o parto, foi uma gestação tranquila. Mas ele, na segunda semana de vida, teve um quadro de epilepsia, e desse quadro de epilepsia, ele evoluiu com uma disfunção cerebral. E aí ela estava chorosa, que ela falou assim, eu não sei como é que eu vou fazer para cuidar do meu filho, eu estou angustiada, estou tratando, estou fazendo tudo, mas eu não sei, será que eu vou conseguir? E aí? A gente vê os mecanismos da lei divina. Então, a lei divina sempre vai encontrar uma brecha. Se o deficiente ele precisa de estar ali para refazer, ele vai refazer de toda maneira, em qualquer momento. E é isso que o André Luiz coloca aqui. Ele coloca de novo aqui, nos domínios da mediunidade, aulas, no capítulo 25, em torno da fixação mental.
No estudo das crianças retardadas que exprimem dolorosos enigmas para o mundo, somente o extremado amor dos pais e dos familiares consegue infundir calor e vitalidade a esses entezinhos, que não raro se demoram por muitos anos na matéria densa, como apêndices torturados da sociedade terrestre, curtindo sofrimentos que parecem injustificáveis e estranhos e que constituem para eles a medicação viável. Quase todas essas perturbações da mente na criatura reencarnada dizem respeito a fixações que lhe antecederam a volta ao mundo. Então, é uma forma expurgatória, é uma forma de tratamento, é a medicação necessária. No livro Ação e Reação, no capítulo Débito Estacionário, é o caso que tem Fabiana e Sabino, que Sabino tem uma anomalia congênita muito grave, e é um espírito que está lá em uma condição miserável, e ele parecia o quê? Uma dolorosa máscara de anormalidade e aberração. Tinha 90 centímetros e uma grande cabeça. Então, a gente pode imaginar o quanto que devia ser esta imagem. E ele tinha uma expressão de um palhaço triste. Isso é que é o mais comovente, não é a aberração, é a expressão que ele tinha. Isso é que dói. E aí, na análise mental desse espírito, é que é o mais... Então, é que a análise, ele estava ali, é um prisioneiro e ele ainda era perigoso, porque ele ainda não estava consciente de todos dos atos que cometeu, ele ainda estava vivendo com os delitos da vida passada, vivemos quando ele era. Então, olha que interessante que é para a cabeça de muitos de nós, mesmo naquela condição, paupérrimo, totalmente desfigurado, ele, em atitude mental, ainda estava, naquele momento, entrando em interlocução, justificando todos os atos terríveis que ele realizou. Como ele estava ainda naquilo. Então, aquela internação era mais do que justa para ele. Ele precisava de estar ali encarcerado, porque se ele tivesse nascido num corpo normal, não saberia o que ele ia fazer. Ia ser dramático. Então, olha a situação dessa criança. No Lições de Sabedoria, Chico define um capítulo só para crianças deficientes, capítulo 24. Ele ressaltou, né, que ele já explica que os excepcionais são reencarnações, em geral, de espíritos suicidas, e, às vezes, a forma como mataram tem muito a ver com a moléstia. E aí, olha só, o médium, isso é que é o mais importante, eu coloquei por causa disto. Lições de Sabedoria é um livro que tem várias perguntas e respostas, e a doutora Marlene era uma das que fazia perguntas para o Chico sobre temas diversos, e ele respondia com o auxílio de Emmanuel. O médium afirma que o espírito do excepcional registra na intimidade do ser todas as nuances afetivas do ambiente que o cerca. A mulher eleva-se com a maternidade, mas a mãe da criança excepcional é alguém que tem muito amor para dar, porque ela pediu ao Criador uma tarefa duplamente sacrificial. Foi um momento de grande emotividade no programa. Então, aqui o Chico fecha tudo, explicando o objetivo do ser, o objetivo da mãe e por que acontece. Não importa o motivo, importa o objetivo e o que deve ser feito. Aqui tem a questão do Adelino, que era outro caso, que era o débito aliviado, que tinha nascido com essas chagas que eram para expurgação dos seus débitos anteriores, então ele já estava resgatando. Então, aqui, finalizando, eu acho que esse é o último, em todos os planos do universo, somos espíritos em manifestação, pensamento e forma. Eis o motivo porque, no mundo, a medicina há de considerar o doente como um todo psicossomático, se quiser realmente investir-se da arte de curar. Está no capítulo Sanções e Auxílios, do livro Ação e Reação, André Luiz. Então, acho que esse é o último mesmo, gente. Não, opa, eu perdi aqui. Esse aqui é. O amor é o reflexo de Deus, nosso Pai,
que se compadece de todos e que a ninguém violenta, embora, em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine e estejamos sempre sobre a lei da responsabilidade que se manifesta para cada consciência de acordo com as suas obras. Isso está no livro Pensamento e Vida, no capítulo 30, Amor. Então, essas são as considerações e um bom dia a todos.